Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém fazem uma afirmação contra Jesus. Eles, no Evangelho de hoje, vão declarar uma calúnia contra o Senhor. Uma inverdade, porém, muito grave. Vão dizer que Jesus estava possuído não pelo Espírito Santo, mas por um espírito imundo, por um demônio. Declarando assim que as coisas de Deus não são puras e legítimas, e atentando contra a dignidade do Espírito Santo. Aliás, em todo o Evangelho de São Lucas, ouvimos muitas vezes o evangelista falar que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ontem mesmo, na missa de domingo, Lucas afirmava isso. No início da vida pública de Jesus, o Senhor estava cheio do Espírito Santo. Esses que deveriam reconhecer a potência e o poder de Deus, afirmam uma tal barbárie, que o Espírito Santo de Deus não só não age, mas que ele é a expressão do poder das trevas. Bom, diante de uma afirmação como esta, tão absurda, Jesus começa a instruir o povo de Deus, pois existem duas satisfações. O padre já falou sobre isso em outros momentos aqui. A primeira é aquela de dar glória e honra ao nome do Senhor, e a segunda, aquela de retirar do caminho da confusão e da mentira aqueles que foram para lá empurrados. Então, existe uma satisfação acertada no sentido de foi feita uma ofensa contra Deus. Quem repara essa ofensa, quem pede perdão por ela, quem honra a Deus e a sua dignidade, para que dessa forma se aplaque o peso daquela ofensa diante da justiça, quem se oferece para repará-la. E Jesus, com o seu falar, com o seu ensinamento em parábolas, não apenas, e com o seu testemunho sobretudo, irá realizar um ato de satisfação diante de tamanha ofensa. Ao mesmo tempo, as palavras de Jesus, não apenas os atos que ele realizará ainda, juntamente com sua palavra sempre,
mas os atos que são aqueles atos messiânicos, expulsar o demônio, curar os enfermos, anunciar a boa nova do reino, vão dar sinais, vão dar testemunho de que o Espírito Santo de Deus está sobre ele. Mas ao mesmo tempo Jesus também faz o ensinamento mostrando aos seus leitores, ou seja, aqueles que estão acompanhando o episódio, mostrando para eles que na verdade o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que não há confusão em momento algum, ao ponto de quem atentar contra o Espírito Santo será considerado réu de morte. Todo aquele que atentar contra o Espírito Santo, rejeitando a misericórdia e o que Deus realizou por nós em sua misericórdia, esses serão aqueles que restarão como réus eternos. Aqueles que não reconhecem, não aceitam e não querem a ação do Espírito Santo. Pois cheio do Espírito Santo, o Senhor, pegando a imagem de São Lucas, cheio do Espírito Santo, o Senhor se entrega para anunciar a boa nova e levar os homens no caminho da salvação. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de sempre termos as luzes do Espírito Santo sobre nós, por graça divina, que o Senhor nos dê sempre a graça de vermos a ação e o poder do Espírito Santo no meio de nós, e ao mesmo tempo, tendo tão grande tesouro, que o nosso coração saiba reconhecer e se alegrar diante da presença, do poder e da autoridade de nosso Deus. Nós nos colocamos em Suas mãos, Senhor, e em Vós tudo esperamos, pois Tu és o Senhor da glória, o Deus verdadeiro, vivo e justo, que tem autoridade sobre todas as coisas e tens o poder sobre as nossas vidas. Nós cremos e esperamos em Ti, Te adoramos e também, Senhor, Te amamos sobre todas as coisas, pela potência do Teu Santo Espírito. Renova o nosso ser e não permitais, Senhor, que em algum momento venhamos a desconfiar ou a desesperar da misericórdia que o Senhor anunciou por nós e renova em Sua oferta de amor cotidiana para que nós possamos permanecer unidos a Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.